mangueira. Carcará, quando é que vai chover? No topo da serra, o Mururu, a cerca seca, demarcando a região. Uma paisagem bela do sertão, é onde nasce o improviso, de um broto nasce o riso, mora no seu coração. Dizem 14, 13, 12, 11, 10, 9, só faz lama quando chove e enche o riacho branco. Passo preto, eu me por trás do vidro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, a lua cheia, uma paisagem prateada. Mandacaru, tem água pra viver. O solo seria é a riqueza desta terra. A bela reza não que vem acontecer. Chover na cabeceira e a cama, é onde nasce o improviso. De um pranto nasce o riso, mora no seu coração. Salve comunidade, começamos aí nossa aula com Café com Blues, Blues na Caatinga, no vocal, um grande amigo, Diro Oliveira, foi meu colega de 8ª série no Diocesano, uma escola que nem existe mais aqui em Vitória da Conquista, há 30 anos atrás. E começamos aí com Café com Blues para dar continuidade ao nosso debate sobre Estatuto da Cidade e Plano Diretor Urbano. Na última aula, nós fizemos uma discussão, nas 2 últimas aulas, sobre o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001, e também sobre os aspectos mais gerais, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista técnico, que orientou a construção do atual Plano Diretor de Vitória da Conquista, e aí, compreendendo que o Plano Diretor Urbano de Vitória da Conquista, ele é um estudo prático para a gente justamente vislumbrar a situação de aplicação concreta da lei. Você que mora em Jiquié, você que mora em Itabuna, você que mora em Maracás, você que mora em Barra do Choça, enfim, em qualquer cidade da Bahia ou do Brasil, poderá verificar, inclusive eu recomendo que se faça isso, se ainda não o fez, que verifique no site da Prefeitura Municipal ou no site da Câmara de Vereadores o plano diretor urbano de sua cidade. Isso é muito importante porque, conforme o artigo 182 da Constituição da República de 1988, o plano diretor urbano, o plano diretor de desenvolvimento urbano, ou também chamado como plano diretor municipal, ele é o principal instrumento de planejamento da cidade. No entanto, um debate que a gente já vem fazendo há algum tempo, a gente percebe justamente uma certa incapacidade dos planos diretores urbanos conseguirem
efetivamente efetuar o planejamento para todos e todas. Por quê? Percebam que, conforme o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001, que foi justamente que regulamentou o artigo 182 e 183 da Constituição, houve um prazo de 5 anos para se elaborar o plano diretor urbano. Esse prazo foi prorrogado por mais 2 anos e foi até 2008. O plano diretor urbano, ele, do ponto de vista quantitativo, se a gente pegar aí os 5.560 municípios que a gente tem no Brasil, do ponto de vista quantitativo, a gente percebe que houve um objetivo alcançado. Praticamente, nós temos hoje no Brasil cerca de 60% dos municípios que precisam fazer o plano diretor urbano, com o plano diretor urbano que dá praticamente quase 3.000 municípios. No entanto, do ponto de vista qualitativo, esse plano diretor urbano ele tem uma série de problemas na maioria das cidades brasileiras, sobretudo no que se refere aos instrumentos da política urbana. A capacidade de você criar os instrumentos, como o IPTU progressivo no tempo, como a gente já discutiu na aula anterior, e efetivamente colocar em prática, há uma distância muito grande nesse papel. E aí uma crítica que eu faço, inclusive em um outro escrito que a gente avalia os 15 anos do Estatuto da Cidade, a gente coloca que o Movimento Nacional de Reforma Urbana foi justamente um movimento que lutou, através de uma emenda popular, colocar o artigo 182 na Constituição. Ele, de certa forma, apostou, na minha opinião, todas as fichas na chamada luta institucional, que é justamente a crença e na perspectiva de uma vara mágica que o direito vai solucionar todos os problemas, um verdadeiro fetiche que a gente tem com a lei. Acreditou-se que com a lei a gente ia resolver todos os problemas do planejamento urbano. E, de certa forma, nós atrofiamos o que a gente chama de luta social. Apostamos todas as nossas fichas na luta institucional, que é justamente a aprovação da legislação, e atrofiamos, diminuímos a luta social, que é a própria organização da população no território e a própria participação da população em associação de moradores, em conselhos e outros instrumentos que a gente vai ter de participação direta. No mesmo sentido, a própria luta ideológica, ela ficou um pouco perdida nesse debate. Quando a gente fala hoje sobre direito à cidade, cidade sustentável, a gente vai perceber que tem conceitos aí, N's. Por exemplo, tem um conceito de cidade inteligente, que é um conceito que eu não trabalho, que eu acho extremamente limitado quando vai tentar estabelecer que uma cidade ela é inteligente, sobretudo quando ela é mediada pela tecnologia. Eu tenho restrições com esse conceito, pouco trabalho, você pode ler qualquer obra minha, não aparece esse conceito de cidade inteligente, porque justamente ele não consegue dialogar com as próprias relações de conflito que acontecem na cidade. Uma cidade inteligente, ela não pode esquecer que a cidade é um palco vivo em constante transformação. E você tem vários atores sociais que disputam essa cidade. Como é que você vai estabelecer o crescimento da cidade? Para quem você vai estabelecer o crescimento da cidade? E aqui em Vitória da Conquista, um exemplo bastante emblemático é que nós temos um certo pioneirismo no planejamento das cidades. Em 75 para 76, o prefeito era Jadiel Matos, nós tínhamos um plano diretor urbano que foi feito naquele momento. No entanto, não saiu do papel. Inclusive, o plano diretor urbano de 75 para 76, eu vou trabalhar na próxima aula, porque ela é muito importante a gente fazer uma relação com a Lei de Uso e Parcelamento do Solo de 79, que é a 6766 de 79. Então, a gente vai fazer esse movimento na próxima aula de trabalhar o plano diretor urbano de 76 com a Lei de Uso e Parcelamento de 79. No entanto, a gente vai perceber que a dinâmica de você colocar o plano diretor na prática, ela não é, historicamente no Brasil, ela não acontece, o que a gente chama de plano discurso. O Flávio Vilaça, que é um grande teórico, ele vai trabalhar com essa categoria, plano discurso. Você tem ele, de fato,
regulamentado na lei, mas ele não é colocado na prática. Então, essas variáveis de você discutir o direito à cidade, cidade sustentável, cidade inteligente, ele também é uma questão muito importante, porque você tem vários setores da sociedade tentando estabelecer o conteúdo. Então, todo o conceito, ele tem um preenchimento, ele tem um conteúdo. No nosso livro Direito à Cidade, a gente vai, inclusive, chamar a atenção para essa questão das chamadas palavras de plástico, em que você pode, nessa disputa do conteúdo, colocar qualquer conteúdo. Um bom exemplo é a chamada qualidade de vida. Quando você vê uma pessoa falando sobre qualidade de vida, o que é mesmo qualidade de vida? Qual é o conteúdo dessa qualidade de vida? E, invariavelmente, você vê aí nos meios jornalísticos, na mídia impressa, televisiva, que qualidade de vida, invariavelmente, está relacionada ao poder aquisitivo, ao poder de compra. Mas será que é mesmo isso? Será que não entra a questão do bem-estar, do meio ambiente, da moradia, da saúde, da educação? Outras variáveis, e a mesma coisa acontece aqui com Vitória da Conquista. Pois bem, nessa seara do nosso debate, eu gostaria de trazer para vocês hoje uma discussão de um artigo que eu publiquei de 2018 para 2019, eu vou colocar aqui as referências, que efetivamente faz um estudo de caso sobre o atual plano diretor de Vitória da Conquista. Por que eu falo o atual plano diretor urbano de Vitória da Conquista? Ele foi aprovado no governo, no final do governo, na transição ali do governo de José Raimundo Fontes, foi iniciado, inclusive, na primeira gestão dele, de 2002 a 2006. E começou a ter a vigência, efetivamente, em 2007, 1º de janeiro de 2007. E a história de Vitória da Conquista ela é bastante interessante, que anterior a esse período da construção do plano diretor urbano, nós tivemos aqui em Vitória da Conquista uma experiência que não era nova na época, do chamado orçamento participativo. São Paulo já tinha feito isso na gestão de Luiz Erundina, Porto Alegre já tinha feito isso na gestão de Olívio Dutra, Belo Horizonte já tinha feito também na gestão de Patrus Ananias, uma série de governos, tanto da direita como da esquerda. Nós tivemos orçamento participativo em governos do PT e também governos do PSDB, por exemplo. Essa ferramenta era uma ferramenta que era usada, ainda é usada com alguns governos, para justamente dialogar sobre como você vai investir na cidade. Então, você vai pegar o aspecto da vulnerabilidade social, sobretudo social e econômica, de determinados territórios da cidade, e em função dessa vulnerabilidade social e econômica é que você vai alocar um investimento. Por uma questão muito simples. O orçamento da cidade ele é limitado. Invariavelmente, os municípios dependem das chamadas verbas carimbadas, aquelas verbas de repasse obrigatório, como é o caso da saúde e da educação. Quando você vai pegar verbas próprias, oriundas do IPTU, do ISS, de contribuição de melhoria, a gente vai perceber, e outras taxas e impostos, a gente vai perceber que o município ele ainda está muito aquém, inclusive, da capacidade de cobrar tributos e, obviamente, ter a capacidade de investimento. Então, o orçamento participativo ele seria justamente uma ferramenta para justamente orientar essa política. Ela foi iniciada na primeira gestão de Guilherme Menezes, que foi de 97 a 2000. E se tinha uma certa impressão que essa mobilização no orçamento participativo, que de fato aconteceu, ela seria um instrumento de educação para que a população, em tese, participasse também dos planos diretores urbanos da construção nas audiências públicas. E a gente vai perceber, eu faço esse debate nesse artigo, que não foi bem assim. A população, de fato, participava no orçamento participativo, por uma questão que eu compreendo um tanto quanto óbvia, porque você consegue materializar, então você vai discutir uma praça para o seu bairro, um posto de saúde, seja lá o que for, uma creche. Então, você consegue materializar no orçamento participativo qual é o ganho que você vai ter para a sua cidade. Talvez a grande razão do plano diretor urbano ser um ilustre desconhecido da grande parte da população é justamente ele não conseguir materializar a concretude da vida.
É perceber que naquele instrumento, naquela lei, ela de fato vai disciplinar a questão da mobilidade urbana, ela de fato vai discutir a questão territorial do uso e ocupação do solo, conforme disciplina o artigo 30, inciso 8º da Constituição da República de 88, vai disciplinar a questão dos equipamentos, serviços, toda a parte de infraestrutura, a parte de lazer, educação, tudo isso está no plano diretor de desenvolvimento urbano, lembrando sempre que o plano diretor ele vai disciplinar tanto o chamado núcleo central de uma cidade, há alguns que criticam, que falam inclusive que o Estatuto da Cidade não deveria ser o apelido Estatuto da Cidade, sim Estatuto do Município. É uma questão meramente semântica, mas quando a gente está falando de cidade aqui, a gente está falando de município, portanto, o plano diretor urbano ele tem que contemplar tanto o núcleo central, né, quanto os distritos, né? Então, Vitória da Conquista, ele vai contemplar tanto o distrito que a gente chama de distrito sede, como os distritos da zona rural, que no caso de Vitória da Conquista, nós temos 11, Dantilândia, Veredinha, Inhobim, José Gonçalves, e aí vai. Então, nesse debate de hoje, eu gostaria de tentar evidenciar para vocês a incapacidade do poder público lidar com a situação concreta de aplicação do plano diretor urbano. Inclusive, eu faço uma discussão, e aí já na aplicação, porque como ele foi criado em 2007, ele foi instituído efetivamente em 2007, a vigência, a validade, ele praticamente passou por todos os governos democráticos populares que a gente teve aqui em Vitória da Conquista, que foi até 2015. Vale dizer que o plano diretor urbano orientado pelo Estatuto da Cidade, ele é atualizado a cada 10 anos, e nesse momento, o plano diretor urbano de Conquista está sendo atualizado. Então, na gestão atual do governo Wesley Guzmão, ele está sendo atualizado, eu sou delegado da UESE para acompanhamento desse debate, e ele foi interrompido em função da pandemia. E esse artigo, ele foi lançado justamente para a gente tentar compreender os limites que a gente tem em função dessa luta que, na minha opinião, ela acontece em muitas situações de forma desigual. A gente vai perceber que a chamada luta de um espaço político, tem um autor que eu gosto muito, chamado Jürgen Habermas, que ele vai falar que a teoria da ação comunicativa, portanto, o processo de convencimento, ele deve acontecer cotidianamente e diuturnamente, todo dia. Eu concordo com ele, eu não discordo do Habermas, não, que eu considero um dos principais pensadores do Ocidente, grande filósofo. No entanto, é preciso a gente contextualizar que a teoria da ação comunicativa, o processo de convencimento, ele tem que ocorrer quando você tem uma disputa igual. E a gente vai perceber no histórico de Vitória da Conquista e das cidades brasileiras que esse processo da disputa ele não ocorre de maneira igual. Significa que alguns atores se organizam melhor. Eu digo para vocês que o mercado imobiliário, considerando o mercado imobiliário como um ator, ele consegue efetivamente se organizar e incidir, portanto, ele consegue mobilizar pautas que são interessantes para ele, do ponto de vista econômico, para estabelecer uma dinâmica territorial na cidade. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu já ouvi muita gente falando assim, mas Vitória da Conquista tem que crescer. O que é mesmo essa questão de crescimento, né? Outro debate que a gente, inclusive, faz em direito ambiental, crescimento e desenvolvimento. Será que crescimento é uma coisa que realmente acontece para todo mundo, quando a gente vai pegar, inclusive, a variável de produto interno bruto? Ou será que a gente pode falar em um desenvolvimento que seja realmente justo, democrático, para todos e todas? Então, o debate vai ser orientado a partir desse artigo. Eu vou colocar aqui uma apresentação para vocês. Então, está aí, o título do artigo é Direito e Exclusão Socioespacial, o Plano Diretor Urbano de 2007 de Vitória da Conquista, Bahia. Vocês podem baixar esse artigo no site do nosso projeto de extensão, que é o NAGE. Então, está aí o endereço, não só esse artigo, mas toda a produção intelectual do nosso Observatório da Cidade, Movimentos Sociais, Políticas Públicas, aqui nesse site. Inclusive, o nosso livro Direito à Cidade, o outro livro Em Busca da Cidade, que a gente discute também
a questão do processo de ocupação territorial, não só aqui em Vitória da Conquista, mas Salvador e também em outras cidades. Qual é a questão, né? Qual é a questão fundamental? O estabelecimento normativo de uma política urbana participativa não tem sido suficiente para estabelecer a real democratização dos procedimentos, nem sido eficaz para mudar a segregação urbana existente. Vitória da Conquista, na Bahia, pelas particularidades históricas do seu processo político e pelas experiências de participação vividas por sua população, pode ser exemplo para essa discussão. Este estudo pode, assim, mostrar entraves à consecução de objetivos sociais e políticos da democratização das decisões urbanas, quais sejam criar um espaço menos segregado nas cidades, promover uma melhor distribuição dos recursos públicos e contribuir para mudanças políticas profundas que valorizem a participação popular. Então, todo esse debate aqui está sendo orientado pelo plano diretor do município de Vitória da Conquista. Estou colocando aí para vocês a lei, que é a Lei 1385 de 2006, ela foi promulgada efetivamente no final do ano de 2006 e a vigência a partir de 1º de janeiro de 2007. Vocês podem encontrar, baixar aí no site da prefeitura, está aqui também um link para que vocês possam ter acesso, eu também já mandei aí pelos grupos de WhatsApp. Então, só para a gente situar aí a localização de Vitória da Conquista, para quem não é daqui, pegando aí os dados do IBGE de 2010, né, o novo censo que seria agora em 2020, ele foi adiado em função da pandemia, então são as informações que a gente tem. Localizado geograficamente na mesorregião centro-sul baiana e ocupando uma área de 3.204,3 km², o município de Vitória da Conquista, que é a figura que está aí, hoje é composto territorialmente pelo Distrito Sede, dividido em 24 bairros, seus loteamentos, e pelos 11 distritos da zona rural, como eu falei. A população em Vitória da Conquista, segundo os dados do IBGE de 2010, é de uma população de 3.674 habitantes. A gente já sabe que essa população já está se aproximando aí, os estudos, inclusive, para o efeito do Plano Diretor Urbano de Conquista de 350 mil habitantes. Sendo que 274,805 vivem em áreas urbanas e 31,569 na área rural. Então, está aí o mapa da Bahia, o mapa do Brasil aqui embaixo, depois você vai ter o mapa da Bahia, eu ampliei o mapa da Bahia, e aqui nessa região aqui nós estamos justamente na cidade de Vitória da Conquista. Nas décadas de 70 e 80, o crescimento populacional na cidade de Vitória da Conquista foi intenso. Esse debate eu vou aprofundar na próxima aula. O número de loteamentos abertos foi superior ao observado em períodos anteriores e as gestões municipais, que se sucederam, mantiveram um padrão no que se refere às diretrizes para implantação de loteamentos. Observa-se ali que os sujeitos agem e se interrelacionam na disputa pelo poder local. E essa disputa se reflete na configuração territorial e na construção do espaço, sem que um matiz ideológico de quem esteja no poder seja de fato determinante para uma mudança na segregação urbana. Então, eu já tento apresentar para vocês que já na década de 70 e 80, e eu defendo também que nos idos justamente de 2000, não importa a matiz ideológica, não importa se é um partido de esquerda, não importa se é um partido de direita, se é um partido de centro. O que eu tento defender nesse artigo, que eu vinha tentando construir, é que justamente o mercado imobiliário tem uma capacidade de mobilização, que Michel Foucault vai chamar de governamentabilidade, de fazer uma pressão muito grande que vai estabelecer uma dinâmica quase sempre orientada a partir do mercado imobiliário. Na próxima aula, que nós vamos discutir a 6766 de 79, o plano diretor da época de Jadiel Matos, que foi um grande prefeito, teve uma visão bastante visionária, pena que não saiu do papel, a gente vai perceber isso. A figura de como os atores, alguns poucos atores, efetivamente disputam a cidade, um caso emblemático,
que a gente vai estudar na próxima aula, de Gildásio Cário, como ele conseguiu estabelecer um processo de ocupação praticamente de toda a zona oeste da cidade. Vitória da Conquista é tida nos estudos urbanos baianos, e aí eu coloco as referências aí, como um município que inovou na política nos anos de 1980 e 90. Um detalhe importante aqui, gente, para quem não é daqui, Vitória da Conquista, historicamente, é um partido à esquerda. Nós temos o ex-prefeito José Pedral Sampaio, que hoje dá nome à Avenida Perimetral, que no golpe de 64, ele era o prefeito de Conquista, e ele era do PMDB, né, do MDB, vamos dizer assim, clássico, original, daquela época, que era efetivamente combativo. E ele foi cassado. Nós tivemos aqui em Vitória da Conquista, inclusive, vereadores, o caso de Péricles Guzmão, é bem evidente que foi preso num batalhão da Polícia Militar, um batalhão situado lá na Avenida Paramirim, no Ibirapuera, que foi morto. Então, Vitória da Conquista tem um histórico. O próprio Pedral voltou como prefeito na década de 90 e, historicamente, ele sempre foi oposição ao carlismo. Isso é interessante para a gente pensar na história de Vitória da Conquista. José Pedral Sampaio, Sebastião Castro, Elkson Soares, pessoas emblemáticas aqui de Vitória da Conquista, historicamente foram oposição ao carlismo, a gente lembra lá, não sei se vocês se lembram daquele jingle de ACM, a ACM, meu amor, lembra desse jingle? Até hoje a gente lembra. Então a ACM conseguiu aí romper, o governador era Valdir Pires saiu para ser vice de Ulisses Guimarães no processo de abertura às primeiras eleições em 1989, deixou Nilo Coelho como governador, fez um governo muito ruim mesmo, e o que aconteceu foi que a ACM, o verdadeiro, conseguiu ser governador, e aí conseguiu ser governador por algumas gestões, para ser mais exatamente 4 gestões. Então, aqui em Vitória da Conquista, historicamente é de oposição. Pedral teve um pequeno deslize na sua biografia política, que foi quando ele se aliou justamente a alguns partidos de direita, na época a Arena, né, que depois se transformou em PDS, que a representante local era Margarida Oliveira. E aí, a partir daquele momento, o Pedral desapareceu do ponto de vista de eleição, do ponto de vista eleitoral, se candidatou a deputado federal, não se elegeu e tudo mais, mas ele tem uma história muito importante aqui em Vitória da Conquista, como as contribuições também de Gildásio Cário, que a gente vai discutir na próxima aula. Então, o município que inovou na política nos anos 80 e 90, em relação à disputa e enfrentamento com o carlismo e ao orçamento participativo, como eu já falei. Era de esperar, talvez, que o processo urbano evidenciasse isto. Porém, como é visto nesse trabalho, o Plano Diretor Urbano de 76 foi formatado por um modelo autoritário e tecnocrático, é a época da ditadura, e o Plano Diretor de 2007 se mostra sinais de inovação democrática ainda se revelam insuficientes. Então, em função do Estatuto da Cidade, há inovação, de fato, reconheço isso, mas insuficientes para fazer o processo que eu chamo de ruptura com essa lógica. Os 2 planos diretores que foram aprovados pelas câmaras de vereadores em contextos políticos diferentes não modificaram a dinâmica urbana. Então, olha o aspecto da historicidade. Quando a gente discute direito, quando a gente discute a questão do planejamento urbano, a gente não pode perder nunca o aspecto da historicidade. Então, os problemas de conquista não são de hoje, eles são históricos. A gente pode perceber, em alguns momentos, um processo de aprofundamento ou um processo de avanço, mas não são de problemas de hoje. Observa-se que o avanço no Plano Diretor Urbano de 2007, em relação ao de 76, se deram no campo institucional, é o fetiche da lei, já que no sentido de promover a democratização do acesso à terra urbana, introduziu instrumentos de promoção e distribuição de terra, como eu falei, IPTU progressivo no tempo. Final dessa aula, eu vou trazer até uma tabela que eu consigo identificar quais são os instrumentos que efetivamente foram colocados em práticas. E processo de gestão descentralizada e democratização das decisões. Porém, estes instrumentos ainda não foram aplicados e a cidade segue sua marcha de segregação com investimentos e concentração em áreas ricas.
Eu procuro não usar áreas nobres, tem gente que gosta ainda de usar áreas nobres. Nobreza não existe no Brasil. Entretanto, é possível perceber a insuficiência do processo político aí vivido para interferir na lógica da segregação urbana capitalista e em problemas outros. Portanto, eu defendo que temos condições estruturais do capital. Conquista não a cidade que está fora de um sistema político, sistema econômico, sistema geográfico, que é orientado por uma cidade de mercadoria. O que significa essa cidade de mercadoria? A própria cidade, ela vira um produto. Portanto, você tem que vender a cidade. Então, quando você vê propagandas de condomínios fechados, numa perspectiva de verdadeiros enclaves medievais, ofertando lá segurança, meio ambiente e outras coisas mais, você claramente vê como a cidade vai ser atrelada a uma mercadoria. E a gente sabe, dialogando, que essa mercadoria, na sociedade capitalista, ela não chega para todo mundo. Ela vai ter um preço, ela vai ter um valor, um preço que a gente sabe que é arbitrário, mas tem um valor. E que essa lógica ela não vai chegar para todo mundo. Referentes tanto à estratégia estabelecida de implementação pelos planos, quanto à fragilidade do modelo de gestão democrático proposto. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, criado por esse plano diretor vigente Vitória da Conquista, foi eleito na gestão de 2012 a 2016, de Guilherme Menezes, mas nunca tomou posse. Então, você vai perceber como a dificuldade, e até hoje, na gestão de Ezra Guzmão também, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano também não tomou posse. E está no plano diretor urbano. Está lá claramente dizendo que a política urbana deve ser acompanhada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, um conselho que vai efetivamente fiscalizar a aplicação do plano diretor. Entre discurso e prática de participação popular, existem realidades bastante diferentes, eu chamo de plano discurso. A dinâmica estabelecida na construção da cidade e do urbano é o resultado de relações dialéticas entre sujeitos sociais que se materializam historicamente. E aí eu já entro justamente nos resultados, trouxe algumas fotos, alguns mapas aqui, para a gente visualizar melhor essas questões. Os setores políticos mais organizados e as forças econômicas têm estabelecido a pauta dos discursos se apropriando dos novos espaços que deveriam ser destinados à participação popular. Um exemplo aqui em Vitória da Conquista, não houve a instalação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, estabelecido no Plano Diretor Urbano, como eu falei, como instância deliberativa, sendo substituído pela atuação de política e administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo. Olha só que absurdo. O Estatuto da Cidade, no artigo 2º, inciso 2º, vai falar sobre gestão democrática da cidade. A gestão democrática da cidade ele pode ocorrer tanto na fase da elaboração do plano diretor urbano, através de audiências públicas, tanto na fase da aprovação na Câmara de Vereadores, também audiências públicas, como na fase justamente de gestão desse plano diretor urbano, que é justamente você colocar aquilo que foi planejado em prática. E o instrumento de acompanhamento, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, ele é substituído pela instância do Executivo, que é a Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento, seja lá qual for a nomenclatura que cada gestão usa. Então, você faz o quê? Você vai suprimir, intencionalmente, uma instância de participação da população. Então, como é que a população vai se educar a participar, a discutir a cidade, se você não tem as instâncias adequadas para você efetivamente realizar esse processo? A segregação socioespacial, que é um fenômeno político, jurídico e social, que separa no espaço urbano áreas destinadas para a população de baixa renda, afastadas daquelas reservadas classes médias e alta, tem prosseguimento em Vitória da Conquista. Ao indicar zoneamentos, que são os coeficientes, e destinar ou não, a gente vai falar mais à frente, recursos públicos para o embelezamento e a valorização de áreas específicas, seleciona-se o grupo de cidadãos que irá habitar cada bairro. Então, gente, na história do Brasil, e a gente já discutiu isso, tem uma aula disponível aí no nossos canais sobre a evolução do planejamento no Brasil, a gente vai perceber que, pela lógica eurocêntrica, o embelezamento da cidade é uma tônica.
Então, você vai ter lá, na época da transição imperial para a república, como os cortiços são destituídos de áreas centrais e construídos verdadeiros prédios, avenidas, quadras, com a lógica orientada pela Europa, que a gente chama, na verdade, de embelezamento, é uma eugenia social, é uma seletividade, é uma homogeneização de vizinhança, pobre do lado do pobre e rico do lado do rico. E, portanto, você não vai ter esse processo de diversidade no território. E a gente vai perceber isso em vários momentos da cidade. O Rio de Janeiro, mais uma vez, é emblemático. Um tempo atrás, quando o prefeito era César Maia, hoje ele foi, inclusive, eleito vereador pelo Rio de Janeiro, a gente vai perceber como na gestão de César Maia, mais uma vez, vai ter a retomada de embelezamento da cidade. O que significa isso? Você vai pegar o processo que a gente chama de urbanização ou urbanificação, ou de maneira mais conhecida, a palavra revitalização. Então, toda vez que vocês passarem em um lugar, encontrarem lá revitalização da avenida tal, revitalização da praça tal, corram metros de distância. Revitalização, invariavelmente, é a lógica de embelezamento, inclusive, expulsando a população originária, o que a gente chama de gentrificação, que é justamente você expulsar a população que já está ali para você dar uma outra destinação, por exemplo, a questão comercial. E no Rio de Janeiro, com a chamada urbanização das favelas, aconteceu isso. Então, coloca um teleférico. Aqui em Conquista teve também essa proposta de colocar teleférico. Coloca um teleférico. O teleférico é lindo e maravilhoso. Sim. Qual é efetivamente a necessidade de um teleférico? Coloca na entrada da favela um calçamento de mármore. Espera aí. Para as demandas da população, qual é a necessidade de um calçamento de mármore? Portanto, a lógica de embelezamento ele vai substituir a lógica de funcionalidade desses equipamentos e desses serviços. O valor elevado dos terrenos localizados nas áreas nobres da cidade, compreendendo os bairros Candeias, nobres ricos aí, né? Compreendendo os bairros Candeias, Recreio e Bela Vista, chamado leste da cidade, trago alguns mapas daqui a pouco, impede o acesso àquela área pela população de baixa renda. Portanto, se você tem muito investimento, tanto público e privado, o valor daquele território vai ser maior e você não tem a população de baixa renda conseguindo comprar um lote para edificar. Impede o acesso àquela área pela população de baixa renda, que é empurrada para áreas cujos terrenos valem menos, como os bairros Bateias, Patagônia e Isabelê, no oeste da cidade, cuja infraestrutura é menor ou inexistente e cuja moradia é precária. A área leste da cidade é ocupada por habitantes com renda média e alta, em contraposição à área oeste, destinada a loteamentos populares habitadas por uma camada social de baixa renda, cujo direito à cidade, dialogando aí, direito à cidade não é só moradia, é lazer, educação, mobilidade urbana, é transporte, é saúde, é segurança, e a sua função social é vetado. E aí eu trouxe para vocês já, para ficar claro aqui, o mapa dos padrões de habitação de Vitória da Conquista, né? Então nós vamos ter aqui, aí do plano diretor que está vigente, vale dizer isso, né? Quem fez esse plano diretor urbano está aqui, a informação foi essa empresa orientada pelo CAC, né? A CCR, recebeu na época cerca de R$500 mil. Então está o padrão de habitação. Então, médio alto é o mais escuro. Então, depois médio vai ficando mais claro e amarelo, médio baixo, popular, e a gente vai. Então, aqui no mapa você percebe que Candeias, Recreio, é que tem um padrão mais alto de habitação. Portanto, as habitações são mais qualificadas, são mais infraestruturadas. Aí depois você vai ter Alto Marom e o centro, e depois você vai ter Cruzeiro, Guarani, Ibirapuera, Brasil, Jurema, e aí depois você tem outros setores aí, vale lembrar, com o plano diretor urbano atual. O mapa da concentração de comércio e serviços em Vitória da Conquista. Esse mapa é muito importante, porque ele vai efetivamente mostrar, então, aqui a gente vai perceber o azulzinho aqui, pegar o mouse aqui, o azulzinho é o centro, né, depois você vai ter aqui os corredores, né?
Avenida Brumado, Juraci Magalhães, né? Avenida Olívia Flores. Então, a gente vai perceber que o centro, ele é consolidado. Centro Candeias, indo aqui Candeias, Recreio, a área de concentração de comércios e serviços. Depois a gente vai ter o bairro Brasil. Mas quando você pega a dimensão territorial, você vai perceber que ainda em Vitória da Conquista, comércio e serviço. Bairro Brasil, para mim, hoje é um subcentro, está consolidado. Então, o bairro Brasil tem autonomia, mas o que não acontece em outras áreas da Zona Oeste. Então, significa que, efetivamente, quem mora na Zona Leste mora e, invariavelmente, trabalha na Zona Leste. Você dificilmente vai encontrar uma pessoa que mora na Zona Leste de Vitória da Conquista e que trabalha na Zona Oeste. Difícil. Tem, é claro, mas o percentual é infinitamente menor. Ao contrário de quem mora na Zona Oeste. Quem mora na Zona Oeste, invariavelmente, a grande parcela, vai trabalhar na Zona Leste. Portanto, a dinâmica, inclusive, de deslocamento, quem mora aqui no Zabelê, mais especificamente no Mirucairo, e trabalha no Candeias, obviamente que o tempo, inclusive, de deslocamento dessa pessoa, pensando que o ônibus ele demora de passar no ponto, ele tem uma demora, porque ele sai lá do Mirucairo e vai passar por vários bairros. Então, você vai perceber que o tempo que a pessoa vai perder no deslocamento da cidade é infinitamente maior, quem mora na Zona Oeste. Já quem mora na Zona Leste, não, porque ela mora e trabalha no mesmo território. Mapa da densidade de ocupação, e aí é interessante a gente justamente confrontar como o comércio ele é justamente mais concentrado na Zona Leste, mas como a maior ocupação da população é justamente na Zona Oeste da cidade. Então você vai pegar aqui Patagônia, você vai pegar o bairro Brasil, o bairro Ibirapuera. Então há uma inversão. A maior quantidade de pessoas moram na Zona Oeste do que em relação à Zona Leste, mas a maior quantidade de comércio, de serviço, está na Zona Leste. Portanto, essa inversão ela vai fazer justamente que a população da Zona Oeste não tenha justamente um direito à cidade efetivo, que a gente chama de segregação socioespacial. Isso acontece em várias cidades no Brasil. É claro que aqui a gente vai ter a BR-116 como um marcador físico, que hoje é a Avenida Integração. Mas na sua cidade pode ser uma ferrovia, pode ser um rio, né? Pode ser até algo imaginário, mas vai acontecer esse processo de separação que a gente vai chamar de segregação socioespacial. Então, só para consolidar, para quem não conhece de Vitória da Conquista, aqui são os bairros de Vitória da Conquista. Bairro é uma coisa, loteamento é isso, é outra. O loteamento, ele obrigatoriamente tem que ser aprovado na Prefeitura Municipal e ele é iniciativa do loteador. Então, nós vamos ter lá na 6766 de 79, lá nos artigos 16, 17 e 18, que o loteador ele vai ter que apresentar um projeto para a Prefeitura, vamos discutir isso na próxima aula, e esse loteamento ele é aprovado ou não pela Prefeitura. Se for aprovado, o loteador vai lá e registra no cartório de imóveis. Lembrando que o loteamento é uma divisão de uma gleba, de um pedaço de terra em que você vai transformar em lotes. E você pode vender posteriormente esses lotes. Já o bairro é de iniciativa do poder público municipal. É a prefeitura que, em função de algumas variáveis, por exemplo, a questão da identidade, vai definir qual é o bairro. E aí manda para a Câmara de Vereadores para aprovação. Então, aqui a gente vai ter os bairros de Vitória da Conquista, na Zona Oeste, você vai ter Zabelê. Aqui na Zabelê você tem o Senhorinha Cairo, Mirucairo, você tem as Vilas Serranas, você tem Urbis 4 e também a Urbis 5, também chamado como, para os antigos aí, de cachorro sentado, porque as casas tinham o formato de um cachorro, né, o telhado da casa. Aí depois você vai ter a área lá do Nossa Senhora Aparecida, que vai pegar Bruno Bacelar, o Ibirapuera, que é o Ibirapuera que todo mundo conhece, Brasil, Bateias, São Pedro, Jardim Valéria, Cidade Maravilhosa, Campinhos, Jatobá, que é o Cadija, né, Patagônia aqui mais embaixo, depois você vai já passando para a área leste, na zona sul aqui você vai ter o Boa Vista, depois você vai ter o Espírito Santo, que é a área ali Renato Magalhães,
da Urbicês, também conhecido como pé inchado. Um tempo atrás não tinha uma linha de ônibus mais regular, então muita gente saía do centro da cidade, de outros bairros, e ia literalmente andando, né? Então era uma andada considerável, cerca de 6 quilômetros, e a gente chegava com o pé inchado, e ficou o pé inchado. Candeias, Recreio, Universidade, que é essa área que a UESB está, Primavera, Lagoa das Flores, Distrito Industrial, e aí vai. Então, a divisão aí do núcleo central de Vitória da Conquista. Então, só para fazer a transição agora para os coeficientes, o debate aqui do mapa, ele é importante porque cada bairro vai ter uma forma de crescer. O plano diretor urbano, e aí que está o chamado pulo do gato, vamos pensar assim, né? Cada bairro tem um coeficiente de aproveitamento, que é essa próxima tela que eu vou explicar. Então, você não cresce a cidade da mesma forma. Você, no planejamento, tem que analisar a infraestrutura, a densidade urbana, e aí você vai definir os chamados coeficientes de aproveitamento, que é justamente essa relação entre a área total e a área construída. E aqui, no plano diretor urbano, eu trouxe aqui para a gente discutir, ele vai ter uma dinâmica diferente em cada bairro. Isso é planejamento. Isso é planejamento. A questão é se a gestão desse planejamento é acompanhada. Então, só para revisar aqui, eu já falei isso em outra aula, no macrozoneamento da ocupação do solo, é importante a gente pensar no coeficiente de aproveitamento. Então, aqui tem um cálculo, né? Coeficiente de aproveitamento, que é justamente a área total edificada, dividido pela área total do lote. E aí você vai encontrar o coeficiente de aproveitamento do seu lote. Então, coloquei aqui, só uma figurinha para exemplificar, que é justamente a área de projeção, a área que você vai edificar, e a área do terreno. Você divide uma pela outra, e aí você vai encontrar o coeficiente de aproveitamento. Isso vai ser muito importante, que justamente vai definir como a cidade vai ser ocupada. Então, gente, eu trouxe para vocês aqui o que está na lei. Está no Plano Diretor Urbano de Vitória da Conquista, a orientação de macrozoneamento. Então, vamos lá. Área de ocupação consolidada. Então, vai estar lá, Centro, Brasil, Patagônia, Jurema, Recreio e Candeias. Né? Sendo que Patagônia e Candeias é dividido de duas formas. Patagônia 1, Candeias 1, e Patagônia 2, Candeias 2. Portanto, o que a gente chama de Patagônia e Candeias é a área mais consolidada. No caso do Candeias, é justamente a área mais próxima ao Recreio, a área mais próxima ao centro. No caso da Patagônia, é justamente a área mais próxima ao bairro Brasil, é a área mais próxima à Avenida Frei Benjamin, chamada área consolidada. Então, o coeficiente vai variar de 1 a 3. Então, você vai pegar lá o seu terreno, vai dividir a área que você vai efetivamente edificar pela área do terreno, e você vai encontrar o coeficiente. Se tiver entre 1 e 3, beleza. Você pode construir, não vai ter problema nenhum. Né? Então, a gente vai perceber como a dinâmica vai acontecer. Área de adensamento controlado. Aí você já tem um controle. Olha o nome. A área de adensamento controlado. Guarani, Cruzeiro, Alto Marom, Nova Cidade, que é o loteamento, né? Professor. E a parte interior... Alô? Oi, alguém perguntou alguma coisa? Sim, professor, Paulo. Oi, pode falar. Esse coeficiente Paulo? aí, isso, Paulo Neri, tudo bom? Oi, Paulo. Esse coeficiente de ocupação aí, ele guarda relação, por exemplo, com a altura dos edifícios que podem ser feitos, é isso? Isso. Então, Paulo, o coeficiente de aproveitamento, ele vai resultar no processo que você chamou de altura, aí a gente chama de verticalização. Isso. Então, você está correto. Então, significa que, no caso de área de adensamento controlado, que a gente vai perceber aqui, que é essa área que a gente está falando agora, percebam como ele é pequeno, de 1 a 1,5, que é diferente do outro, aqui anterior, consolidado, que vai até 3. Então, significa o quê, Paulo? Que na área que eu vou construir, dividindo pela área do terreno, para eu conseguir verticalizar, eu vou ter que ter um terreno muito grande. Então, a forma como você vai verticalizar vai depender, por exemplo, do tamanho do terreno e, obviamente, do coeficiente de aproveitamento.
Se o coeficiente de aproveitamento é muito baixo, para você conseguir verticalizar, você vai ter que ter um terreno imenso, porque a relação de área construída com a área do seu terreno tem que entrar nesse recorte aqui de 1 a 1,5. Então é por isso que a gente vai perceber, daqui a pouco a gente vai chegar lá no Candeias 2, por exemplo. Por que o Candeias 2, que é a área mais próxima a Fainó, a área mais próxima ao Bem-Querer, ao conjunto residencial do Bem-Querer, como a gente teve um processo acelerado de verticalização, porque justamente a legislação favoreceu esse processo. Uma coisa interessante aqui, que houve uma alteração no plano diretor urbano e na lei de uso e parcelamento do solo, que é o meio ali da Avenida Olívia Flores. Quando eu chamo meio, eu chamo ali do trecho que começa ali, só para efeito didático, para a gente acompanhar o debate aqui, que começa ali no Shopping Boulevard, o Shopping Boulevard, que vai até o Wesb. Não sei se vocês percebem que o Candeias 2, que é próximo a Fainó, verticalizou muito mais rápido e primeiro. Só agora, pode passar lá, olhar para um lado, olhar para o outro, na Olívia Flores, você vai perceber que já tem torres de 15, 20 andares, porque houve uma alteração aqui. Não era. O coeficiente de aproveitamento ali era menor, mas houve uma alteração e aí favoreceu. Então, você está correto, Paulo. O coeficiente de aproveitamento vai justamente estabelecer, eu não vou entrar no debate aqui, a gente discute sobre o básico, o mínimo e o máximo, agora não é interessante para a gente discutir isso, mas justamente ele vai determinar como é que você vai construir, inclusive, a possibilidade de verticalização. O plano diretor urbano, a gente discutiu na última aula, o Estatuto da Cidade, inclusive vai ter um instrumento chamado outorga onerosa do direito de construir, que é também chamado como solo criado, que ele, inclusive, vai possibilitar que você, se você ultrapassar o coeficiente de aproveitamento, no caso máximo aí, você poderá pagar ao poder público para construir acima, portanto, uma compensação. É claro que isso tem que tomar muito cuidado com restrições, inclusive ambientais, históricas. Eu não sei se vocês se lembram, Paulo e colegas, de um prédio que estava sendo construído em Salvador, ali na chamada Ladeira da Barra, próximo já ao Porto da Barra, que era... o nome é francês, eu me esqueci agora. Lavu, parece, Lavu. Que é um prédio que Gedel Vieira Lima, não sei se você lembra de Gedel Vieira Lima, tinha ele comprou um apartamento. E o prédio ele foi pensado em função das limitações, porque a gente tem ali a questão paisagística, a questão histórica, ele foi pensado para um limite X de apartamentos, e Gedel Vieira Lima comprou um apartamento, além disso, era na parte dos Y. Só que a obra não tinha sido autorizada ainda, né? Inclusive pelos órgãos federais, no caso aí, órgãos estaduais federais, da parte de cultura, de tombamento, que é o IPAC e o IFAM. Né? Inclusive, na época, está aí efetivamente noticiado, Gedel Vieira Lima pediu, o presidente era o golpista Temer, e ele pediu a cabeça do ministro do Turismo, né? Esqueci o nome dele agora também, inclusive ele depois se candidatou a deputado federal e foi eleito pelo Rio de Janeiro. Mas justamente você poderá construir acima desde que você não tenha restrições. Área de adensamento condicionado, na mesma linha, Nossa Senhora Aparecida, ali justamente, qual é a lógica aqui, gente? Só voltar aqui um pouquinho. Qual é a lógica de controlado e condicionado? É justamente a proximidade aqui do Parque Municipal da Serra do Periperi. Então, você tem uma unidade de conservação que é de proteção integral, conforme a Lei 9985 de 2000. Então, o recomendado, inclusive pelo plano de manejo, é que plano de manejo é o documento orientador de como você vai fazer a gestão da unidade de conservação. Ele orienta que você tenha justamente o que a gente chama de zona de amortecimento. O que é a zona de amortecimento? É que justamente você tenha uma distância dessa unidade de conservação, por ser de proteção integral, ou você, se não tem uma distância tão adequada, no caso de Vitória da Conquista, que você tenha um cuidado pela proximidade dessas áreas. Então, tanto o
o processo controlado como condicionado, ele aconteceu e continua no debate agora do plano diretor que vai substituir o atual. Lembrando para vocês que não existe vacância de plano diretor, o Tribunal de Justiça da Bahia já definiu nesse sentido, enquanto não houver um novo plano diretor urbano, por mais que se oriente que se faça a cada 10 anos, então Conquista 2006, 2016, está sem plano diretor urbano, não é verdade. Quem falar isso vai crescer o nariz. O Tribunal de Justiça já, e o STJ também, no mesmo sentido que o plano diretor que está, dependendo de atualização, ele continua valendo até que você tenha um novo plano diretor urbano. Então, a orientação é justamente, Paulo e colegas, você vai construir um prédio ao lado do Parque Municipal da Serra do Periperi? Não. O impacto vai ser muito grande, inclusive visual, o que a gente chama no direito urbanístico ambiental de direito de paisagem. Tem o direito de fruir daquela paisagem sem uma poluição visual estética. Então, a área de adensamento condicionado, Nossa Senhora Aparecida, Ibirapuera, Zabelê, loteamento Mirucário, Henriqueta Prates, Recanto das Águas. Suas características topográficas são especiais ou apresentam restrições ambientais pela proximidade da Serra do Periperi. Os coeficientes de aproveitamento desses bairros variam entre 1 e 1,5, portanto, menor. A área de expansão urbana condicionada, Bateias, Patagônia 2, Jatobá, que é o Cadija, e a parte de Campinhos e adjacente. Então, você vai ser ali Campinhos, Cadija, toda aquela área ali próximo ao trecho do anel viário oeste. São áreas contíguas a áreas urbanas consolidadas, com restrições ambientais. Nós temos, no caso do Campinhos, o rio Santa Rita. Problemas de drenagem, baixa qualificação de estrutura urbana. Então, o processo de infraestrutura é ainda bastante deficitário. Os coeficientes de aproveitamento desses bairros variam entre 0,7 e 1,5, onde se encontram as zonas especiais de interesse social. Eu não tenho tempo para debater isso nesse momento, mas no artigo eu aprofundo isso, de como justamente, olha só que contradição, né? Zona especial de interesse social, que é justamente para habitação popular. Não à toa, lá no Campinhos, lá no Mirucário, você vai ter os dois maiores conjuntos do Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Porque o plano diretor urbano falou, aqui que é a zona especial de interesse social. Mas olha só, é justamente no lugar que a infraestrutura é inexistente. Olha só que contradição. Você vai colocar a zona especial de interesse social, que você deveria ter uma infraestrutura, e aí você vai colocar habitação popular. O discurso na época, e continua sendo isso, é porque o terreno é mais barato, a prefeitura não tem condições de comprar, e aí vai. Como o senhor já ponderou em outras ocasiões, a prefeitura tem um monte de área aqui no Candeias, na Olívia Flores, inclusive doando a área para a União, para fazer Justiça Federal, né? E não achou razoável, por exemplo, fazer uma doação para construir um loteamento desse, em que muita gente, as famílias mais pobres, elas tendem a ser mais numerosas, né? Então, obviamente, trazer essa população para cá, para perto aqui na Zona Oeste, né, ia facilitar muito a questão de logística, deslocamento, né, fornecimento de infraestrutura urbana. E isso não é pensado, né? Não tem mais a ver com os interesses. Ou é pensado e não é aplicado, Paulo. Vou dar um exemplo aqui para materializar a sua contribuição. Na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, ali próximo ao FTC, aquela área ali, que é uma área de matagal, quando você desce ali na Luiz Eduardo Magalhães, já na parte próxima, perto do caminho do parque, ponto. Do lado esquerdo do caminho do parque. Aquela área ali pertence ao Ministério da Agricultura. Ela foi, inclusive, cedida para a administração, fiscalização da prefeitura na época que o prefeito era Guilherme Menezes. Então, olha só, nós temos ali, ao lado do caminho do parque, uma área federal que foi cedida para a prefeitura. Por que não construir o Minha Casa Minha Vida faixa 1 ali? É óbvio, é óbvio. O pessoal do caminho do parque, que é um loteamento, não é um bairro, vai entrar em desespero. Vai entrar em desespero. Eu escrevi até um artigo, está aí disponível no blog do Rodrigo Ferraz, quando a prefeitura autorizou o caminho do parque fazer o fechamento quando ainda era loteamento, não era condomínio. Pode fazer isso? Pode, processo de desafetação e tudo mais, compensação,
mas a gente percebe como a lógica vai ser diferente, como é tratado determinadas áreas da cidade. Escrevi um artigo na época, um aluno até de Direito Urbanístico e Agrário, falou, professor, ela fazia estágio, né, na justiça, minha chefe, a juíza, está lá revoltada com o artigo do senhor, porque o senhor falou que o caminho do parque não era um bairro, e não é. Loteamento pela 676 de 79, teve uma alteração pelo Michel Temer, lá no artigo 2º, parágrafo 8º, que efetivamente constituiu o que a gente chama de loteamento controlado, em função de uma decisão do STF, discutindo um conjunto fechado, né, lá do Distrito Federal. Depois disso, houve alteração na lei, mas anteriormente não podia loteamento, quando ele é aprovado pela prefeitura, as ruas internas pertencem à municipalidade. Portanto, você colocar barreira, cancela, seja lá o que for, não pode. Não pode. Então, ali é uma área federal cedida para o município. O Plano Diretor Urbano de São Paulo, vigente, que foi feito na época do prefeito Haddad, Fernando Haddad, ele fez uma inovação muito importante, nós estamos batalhando para essa inovação vir aqui para o plano diretor atual, estamos conseguindo, já conseguimos aprovar em uma audiência pública, vamos ver se passa na Câmara de Vereadores, que é justamente a chamada cota de solidariedade. Plano Diretor Urbano de São Paulo, gestão Haddad, 2012 e 2016, conseguiu aprovar isso. O que significa? Todo bairro mesmo, ele obrigatoriamente tem que ter uma cota de solidariedade para a habitação popular. Então, Candeias, 1, 2, universidade, ali 10, 15, 20%, 10, 15, 20% dessa área, cota de solidariedade. Vai ter que ter um conjunto habitacional popular ali. Então, isso vai criar uma forma de você romper essa homogeneização de vizinhança, essa segregação socioespacial, porque está na lei, está na lei. A gente já conseguiu fazer isso aqui no debate do plano diretor urbano, foi uma briga muito boa, inclusive com os representantes do capital imobiliário, mas a gente já conseguiu avançar, está na minuta do novo plano diretor urbano. Vamos ver se na Câmara de Vereadores a gente consegue avançar. Então, área de expansão urbana condicionada, já foi, né? E a área de expansão urbana preferencial 1 e a 2. Então, Vitória da Conquista, ela faz uma escolha. Ela faz uma escolha. Eu vou crescer para ali. Não é à toa, gente. É isso que eu quero mostrar para vocês. Não é algo espontâneo, não é algo natural. É a lei que diz. A área de expansão urbana preferencial 1. A área de expansão urbana preferencial 2. Está dizendo, se é preferencial, então eu vou ter que crescer para ali. Isso está na lei. É a lei que vai desenhar as fronteiras de poder. Quem fica aqui, quem fica acolá, qual é a dinâmica socioterritorial da cidade. Pois bem, área de expansão urbana preferencial 1, Felícia 1, Boa Vista 1, Candeias 2, em seu interior há vazios urbanos e áreas de ocupação rarefeita, os quais as políticas instituídas no plano diretor pretendem preencher, que a gente chama de vazios urbanos. Só para vocês terem ideia, esse dado não é meu, não. É o dado da empresa que está fazendo o plano diretor urbano aqui de Conquista, que eu reputo pessoas qualificadíssimas, que é a Escola Politécnica da UFBA, inclusive a liderança do projeto, do professor Eliodoro, que estava na minha banca de doutorado. Então, assim, eu tenho uma relação, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo, a arquiteta faz parte do meu grupo de pesquisa, Lugar Comum, lá da UFBA. Então, assim, são pessoas qualificadíssimas, né? Esse plano diretor urbano teve um custo, está tendo um custo inicial de R$4 milhões, mas eu considero, inclusive, a equipe super qualificada. Inclusive que o mercado imobiliário critica, né? Mas só tem gente boa. Em seu interior, há vazios urbanos. Aí, voltando, dados dessa equipe, nós temos só dentro do anel viário cerca de 20% de vazios urbanos. Então, gente, assim, com muita tranquilidade, eu afirmo para vocês que só dentro do anel viário, é só quem anda na Avenida Olívia Flores, é só quem anda na Avenida Juraci Magalhães, no anel viário, parte leste, olhar para os lados
nós temos 20% de vazios urbanos. Afirmo para vocês, Conquista vai demorar décadas para ocupar só essa parte. Por mais que tenha gente aí que tem uma visão provinciana, que Conquista é a Suíça baiana, que é brega, inclusive, chamar a Conquista de Suíça baiana, Vitória da Conquista é uma cidade pobre, a população majoritariamente de Conquista é pobre. Portanto, é brega você, seja pela questão climática, seja pela questão, seja lá qual for o eufemismo usado aí, usar a Suíça baiana. Então, vai demorar décadas. E o que a gente está fazendo em Conquista? Ampliando para além do anel viário. E aí vai demorar séculos. Então, ocupação rarefeita, os quais a política instituída pelo PDU pretende preencher, forçando a expansão sul-sudeste. Os coeficientes de aproveitamento desses bairros variam de 1 e 2, né? Já alterado pela legislação. É aqui que eu falo, aqui já alterou para 3, porque estava impedindo a verticalização. Área de expansão urbana preferencial 2, Felícia 1.1, né? Boa Vista 1.1, Candeias 3, Urbs 6 e loteamento Renato Magalhães, a parte sul da cidade, em seu interior. Há vazios urbanos e áreas de ocupação rarefeitas, os quais a política instituída pelo PDU pretende preencher, forçando a expansão sul-sudoeste. Os coeficientes de aproveitamento desses bairros variam entre 0,5 e 1. Então, gente, na esteira desse debate, a duplicação da Avenida Olívia Flores, a duplicação da Avenida Juraci Magalhães, a construção da Avenida Perimetral, que é um semianel de 12,8 quilômetros, não é à toa. A cidade, para justamente auxiliar esse processo de consolidação na Zona Leste, chamado Candeias, Boa Vista, nessas áreas preferenciais de expansão, falou, eu vou ter que justamente construir condições. A questão é que é o poder público consolidando o processo, na minha opinião, inclusive, de especulação imobiliária. A intenção na teoria, na cidade ideal, é boa, mas na cidade real há uma distância muito grande. Porque o que você tem hoje em Vitória da Conquista? Na Olívia Flores, na Avenida José Pedral Sampaio e na Juraci Magalhães também. Uma retenção intencional do terreno, esperando uma valorização. Então, um terreno que antes do plano diretor urbano custava 10 mil reais, hoje tem gente pedindo 500 mil reais. É um absurdo. Peguem o Jornal à Tarde, a título de comparação. Eu fico assim, vou tomar até uma água aqui para respirar. Pega o Jornal à Tarde e pega, de domingo, né? E pega lá o encarte de imóveis. E pega lá apartamentos, casas em Salvador e Vitória da Conquista. Gente, tem gente pedindo por uma casa, por um apartamento no Candeias, o mesmo valor que um apartamento na Graça em Salvador, na Barra em Salvador. Nós estamos falando da capital, que a dinâmica, inclusive, o valor das coisas são infinitamente maiores. Está aí o BGE para comprovar isso. E tem gente aqui pedindo o mesmo valor no Candeias por um apartamento, o mesmo valor de um apartamento, eu estou falando da Graça e da Barra, porque são os bairros mais caros, vamos dizer assim, um dos mais caros, junto com Pituba, de Salvador. Então, é preciso tomar cuidado justamente com essa retenção. E aí, o que acontece aqui? Qual era a lógica do plano diretor urbano? Tudo bem, eu vou expandir, eu vou botar infraestrutura, mas está tendo especulação imobiliária, então eu vou coibir essa especulação imobiliária. Como eu faço isso? Usando os instrumentos que eu tenho, está aqui no plano diretor urbano, como o IPTU progressivo no tempo. Volto a dizer, é um instrumento que está no Estatuto da Cidade, no plano diretor urbano, só que falta a lei específica. Se não tiver a lei específica, como é que a prefeitura vai, relembrando que o IPTU progressivo no tempo é aquele extra fiscal, em que você vai aumentar a alíquota ano a ano durante 5 anos. Então, se é 1% no primeiro ano, depois dobra, sempre dobrando. Depois vai para 3%, depois no próximo terceiro ano vai para 6%, no quarto ano vai para 12%, e no quinto ano vai para 15%, para por aí, porque o tributo no Brasil não pode ter caráter de confisco. E sempre através de um processo administrativo na prefeitura. Ah, vai tomar minha propriedade. Não. Sua propriedade está garantida pelo artigo 5º caput
da Constituição da República de 88, inciso 22. Mas o inciso 23 fala sobre a função social da propriedade. No nosso debate aqui, o artigo 182 confirma isso. Uma área não utilizada, subutilizada. Artigo 182, parágrafo 4º da Constituição. Uma área não utilizada, subutilizada ou utilizada de forma inadequada sofrerá sanções do poder público, no caso aqui, municipal. IPTU progressivo no tempo, e se não acontecer a edificação, porque a prefeitura vai notificar, meu filho, edifique aí, não pode ficar assim. Primeiro ano, novamente, faça-me um favor, edifique aí, não pode ficar esse terreno vazio. No terceiro ano de novo. Quarto ano de novo. Aí chega um momento que a prefeitura falou, não tem mais condições, desapropriação, sanção. É uma punição. Oi, Paulo. O proprietário do terreno, por exemplo, pode, nessa hipótese que o senhor mencionou, pode alegar, por exemplo, falta de infraestrutura, como rede de energia elétrica, esgoto, ou até mesmo asfalto, para dizer, eu não construo aqui porque aqui não tem infraestrutura. Paulo, não, sabe por quê? E a gente vai discutir isso na próxima aula. Porque a 6766 de 79, que é a Lei de Uso e Ocupação de Solo, ela diz que a infraestrutura ela é de responsabilidade do loteador. Então, é uma coisa que muita gente acha, a gente vai debater isso na próxima aula, que a infraestrutura ela é de responsabilidade do poder público municipal. A gente vai discutir isso na próxima aula. O loteamento, para aprovar na prefeitura, no mínimo, tem que ter o que a gente chama de infraestrutura básica. No mínimo, 3 elementos. No mínimo, vou trazer até algumas fotinhas de loteamento e tal. Então, o loteador não pode simplesmente pegar uma área rural, um lote, uma gleba, dividir e falar, estou vendendo aqui. Não pode. Eu sei que isso acontece. Vários loteamentos em Vitória da Conquista, após a 6766 de 79, foram aprovados sem infraestrutura básica. A gente vai discutir isso na próxima aula. Fazendo o que a gente chama de enriquecimento ilícito, porque o poder público municipal não tem obrigação de fazer isso. Não tem, a gente vai discutir qual é o limite da obrigação do poder público municipal. Então, em tese, Paulo, esse argumento aí é falacioso e a gente vai aprofundar esse debate na próxima aula. Então, vamos lá. Só para avançar, a gente já está terminando a aula, 10 minutos. Só trouxe um mapa aqui para vocês. É só justamente o que eu falei está aqui no mapa. Então, está aqui a divisão, está aqui mais pequeno, adensamento condicionado, adensamento controlado. Então, a configuração aqui no mapa. Para vocês, esse material também vou mandar para vocês, está gravado. Aí, só para fechar, algumas fotos que eu trouxe para vocês. Verifica-se na cidade uma tendência de verticalização das moradias, especialmente na Zona Leste. Como o Paulo, inclusive, chamou a atenção. Essa tendência favorece a especulação imobiliária, o que motiva uma ação conjunta entre agentes imobiliários e poder público municipal, no provimento de uma infraestrutura que valorize áreas como os bairros Candeias e Bela Vista. Então, trouxe aí para vocês uma foto da Avenida Luiz Eduardo Magalhães, no bairro Candeias. É justamente aquela foto lá do alto da Luiz Eduardo, que vai pegar aí a proximidade da Fainor. Ao mesmo tempo, a gente vai colocar aí a tão festejada Avenida Olívia Flores. Então, tem lá uma avenida arborizada com essas palmeiras aí, uma avenida com ciclovia, uma avenida dupla, e que não tem nada de um lado nem de outro. Você fala, professor, é para o lazer do povo. Tá, beleza, sim. E outras utilidades que uma avenida tem que ter na cidade. Especulação imobiliária. Então, você vai ter terreno de um lado vazio, terreno do outro lado vazio, e a pessoa segurando, retendo, intencionalmente, esperando uma valorização que a gente chama de mais-valia urbana. A mesma coisa acontece no anel viário, aí uma foto próxima à Urb 6, que a gente vai chamar de urbanização extensiva. Então, o que acontece? A cidade vai fragmentando, vai ampliando a quantidade de vazios urbanos, e isso vai trazer um custo para o poder público. Porque, invariavelmente, se você fica uma cidade dispersa, fragmentada, com o núcleo central a 10, 15 quilômetros, você vai ter que ter um ponto de ônibus lá. A concessão ônibus é uma responsabilidade do poder público.
A iniciativa privada vai explorar uma concessão pública. Você vai ter que ter uma viatura da Polícia Militar que, em algum momento, em tese, vai ter que ir lá dar uma olhadinha para ver como é que está. Então, olhe só como essa urbanização extensiva, fragmentada, dispersa, ela é ruim. Vitória da Conquista vai nesse caminho. Então, só para fechar mesmo, não ficar muito claro, mas está no artigo, aqui justamente eu fiz um quadro dos instrumentos do plano diretor, está aqui o instrumento de edificação, parcelamento, qual é a situação, como se aplica e quando se aplica, prazo remetido à lei específica. Então, o que eu pesquisei, cheguei à conclusão que nenhum mesmo dos instrumentos do plano diretor urbano foram colocados em prática. Nenhum. Então, você tem os instrumentos na lei, mas os instrumentos não são usados para coibir esse processo. E só para terminar essa aula, gente, eu preciso terminar essa aula com esse clipe aqui, porque senão eu não vou ficar feliz. Deixa eu ver se rola aqui direto da internet e a gente abre para questões. Pode ir fazendo perguntas aí, se alguém tiver mais uma pergunta, só enquanto eu procuro esse clipe aqui. No chat também vocês podem perguntar. Achei. Vamos ver se rola. Banda Caim, uma banda de egressos aqui do curso de Direito. Então, uma alegria muito grande, mais uma vez, de falar disso. Aquiles, Tainá tá aqui, irmã de Aquiles, lá de Maracás, salve Maracás. E Marquinhos, lá de Itabuna. E é uma banda que eu gosto muito, e tem um trecho aí que essa música reflete muito do que a gente pensa. Somos piratas invadindo a cidade. É uma guia, né? Quando é da internet, é uma guia. Não foi, não. Tainá, você tem aí? Você consegue passar? Deixa eu ver se eu... Eu não tenho aqui no computador. Também não sei se eu consigo apresentar na internet. Deixa eu ver. Eu também não sei mexer nessas coisas aqui desse Google Meet. Deixa eu ver se rola aqui. Aí eu passo para você. Gente. Não tem jeito. Eu baixei aqui, mas ele travou. É um clipe tão bonito, tem umas imagens de Vitória da Conquista que...
Dei conta de alguns dos meus vários defeitos, e agora confesso que sou mais humilde, mesmo altivando meu ego a miúde. Dei conta que o amor é nascido do peito, e que mesmo cego respira direito, aguardando o dia de sua partida. Dei conta que posso até ser numerado e que o objetivo... Tá travando muito. Mas fica o convite aí para vocês assistirem na internet esse vídeo aí. Perguntas, gente? Dúvidas?